Um empresário chamado Joe acorda em um quarto estranho com um moinho e imediatamente vomita ao perceber que não se lembra de como chegou lá. Seu telefone está desaparecido, as paredes são altas, e a única porta é pesada e trancada. Quando ele começa a gritar por ajuda, ouve uma voz vinda do respiradouro dizendo para ele calar a boca. No entanto, o sujeito logo percebe que Joe é novo e explica algumas coisas. Joe foi drogado e por alguns dias ele vai se sentir muito deprimido devido aos efeitos colaterais. Ele também menciona que amanhã será muito difícil, mas depois diz que precisa voltar ao trabalho e para de falar com Joe. Em seguida, Joe tenta pular pelas paredes sem sucesso. Quando está prestes a ter um colapso, ouve assobios do lado de fora e vê alguém deixando comida e água pela abertura da porta. Joe corre imediatamente para a porta e pede ajuda, explicando que tem uma esposa grávida para cuidar, mas o homem apenas fecha a abertura e machuca a mão de Joe. À medida que a noite cai, Joe decide enfaixar a mão com sua gravata e comer a comida que lhe deram. De repente, uma luz aparece na parede e uma voz de inteligência artificial dá as boas-vindas a Joe a algo chamado treinamento avançado de carreira. No entanto, a inteligência artificial não responde a nenhuma pergunta e o logotipo na parede desaparece, deixando apenas alguns números. Joe se pergunta se algo está quebrado, mas então o vizinho explica que não está. A máquina funciona, mas não para o bem dos funcionários e os números são uma contagem regressiva até meia-noite, mas ele se recusa a dizer o que acontecerá. Joe implora por mais informações, mas todos os outros trabalhadores começam a gritar com ele porque querem dormir. O vizinho explica que as vozes são todos os funcionários que acabaram aqui porque irritaram a empresa, e Joe fica chocado ao descobrir que isso faz parte da Mallard, a empresa para a qual trabalhava. Depois, Joe vai dormir, mas acorda à meia-noite ao ouvir alguns ruídos. Acontece que um funcionário está sendo levado para ser demitido, e pelos sons de seus gritos, é um processo doloroso. Joe tenta cobrir os ouvidos enquanto a voz da inteligência artificial diz que isso faz parte de um caminho harmonioso para o bem-estar. Na manhã seguinte, o guarda traz mais comida e diz a Joe que as celas devem ser mantidas impecáveis, ou os funcionários serão punidos. Há um buraco para o vaso sanitário no canto, e todo o lixo deve ir para lá. Na verdade, o vizinho diz a Joe para fazer isso para evitar problemas. Joe joga as embalagens vazias de comida no buraco do vaso sanitário, que cheira muito mal, e depois percebe algo no chão. Depois de escovar a sujeira, fica perturbado ao descobrir um crânio, e o vizinho confirma que funcionários morreram aqui antes. Joe se recusa a acreditar, pois nem mesmo uma empresa poderosa pode encobrir tantas mortes. Mas o vizinho explica que isso foi incluído nas letras miúdas dos contratos que assinaram, mas ninguém lê, portanto, a empresa tem o consentimento deles. De repente, a inteligência artificial começa a falar com Joe, que grita com ela e aponta que trabalhou 10 anos para essa empresa, então merece algo melhor. Seu discurso continua por tanto tempo que fazem um alarme tocar para fazê-lo parar, e a inteligência artificial diz que hoje começa seu seminário de treinamento avançado de carreira. Explica que a produtividade de Joe caiu nos últimos meses e ele fez muito uso de seu tempo pessoal, o que causou a queda de desempenho deste departamento. Este novo trabalho é suposto ajudar Joe a se tornar um bom funcionário novamente. O dia de trabalho começa às 6 da manhã e termina às 10 da noite. O resto do tempo, Joe pode fazer o que quiser. Seu trabalho consiste em empurrar o moinho, e ele ganhará um ponto para cada revolução completa. Todos os dias, ele deve atender a uma cota diária de 50 e se falhar, será punido. No final de cada dia, o funcionário com menos pontos será demitido, mesmo que tenha atingido a cota. Joe fica desesperado e se desculpa por gritar enquanto pede para ir para casa porque precisa verificar sua esposa grávida, mas o vizinho diz que é inútil tentar. A empresa simplesmente não se importa, e ninguém sai deste lugar até que chegue a hora deles. Ele aconselha Joe a trabalhar e se concentrar em sobreviver. Depois, Joe começa a trabalhar com o moinho. É incrivelmente difícil no início porque a maquinaria é antiga e enferrujada, então leva uma grande quantidade de força para completar a primeira revolução. Quando faz, a inteligência artificial o parabeniza e toca um anúncio para celebrar. Então, Joe passa o dia todo empurrando o moinho sob o sol brilhante e apenas comendo a pequena quantidade de comida que lhe dão. A inteligência artificial também continua reproduzindo anúncio após anúncio enquanto Joe trabalha. Quando Joe vai dormir, pode ouvir o funcionário do dia sendo demitido, e a inteligência artificial tenta encobrir isso recitando mais anúncios. Na manhã seguinte, Joe toma o café da manhã enquanto conversa com seu vizinho e se pergunta qual é o ponto de uma cota se alguém é demitido de qualquer maneira, o que é o mesmo que ser punido por não fazê-lo. O vizinho diz que bom o suficiente não é bom o suficiente para Mallard, e quando ouve que Joe atingiu uma cota de 100 no dia anterior, diz para ele não contar sua cota aos outros, senão tentarão superá-lo. O vizinho aconselha Joe a trabalhar duro para sobreviver, mas não muito, caso contrário, esperarão isso o tempo todo. Quando Joe começa a trabalhar na cota do dia, ele pensa em sua esposa Kate no dia em que conseguiu uma casa para a nova vida deles. Kate estava um pouco cautelosa porque era um lugar grande e caro dado pela empresa, mas Joe disse a ela para não se preocupar porque era para isso que ele trabalhava tão duro. No dia seguinte, ela tinha uma consulta relacionada ao bebê e lembrou Joe de tirar folga, o que ele teve dificuldade. Kate não ficou muito feliz com sua atitude de priorizar o trabalho, apontando que só ficaria mais difícil quando o bebê nascesse. Essa conversa foi interrompida quando Kate sentiu algo errado. De volta ao presente, Joe termina o dia de trabalho com uma cota de 150, apenas para ouvir de repente o guarda batendo na porta. Joe fica assustado no início, mas o guarda o faz tirar a roupa antes de abrir a porta. Então Joe entra no corredor, onde o encharcam com água e só o deixam usar o sabão por alguns segundos antes de mandá-lo de volta. À medida que os dias passam, Joe continua trabalhando duro no moinho, que é tedioso e exaustivo sob o sol escaldante.
Às vezes ele conversa com seu vizinho, que explica tristemente que o moinho não faz nada, eles estão apenas trabalhando pelo simples ato de trabalhar. Conforme o calor piora, Joe bebe sua água muito rapidamente e tenta pedir mais, mas o vizinho diz que só lhes dão comida e água suficientes para mantê-los vivos. Se Joe quiser beber, ele precisa começar a fazer xixi nas garrafas, escondê-las atrás da coluna e, em seguida, filtrar o xixi através das palmilhas de seus sapatos para poder bebê-lo. Joe fica enojado com a ideia e se recusa a fazê-lo, mesmo quando o vizinho aponta que a Mallard só quer saber até onde eles irão antes de quebrar. Joe volta ao trabalho e continua pensando em Kate. Ele lembra do dia em que ela estava muito preocupada com as contas do hospital, e ele prometeu que trabalharia mais duro. Quando Kate disse que ele não poderia fazer isso sozinho, Joe tentou impedi-la de voltar ao trabalho porque, depois dos problemas da última vez, ela corria o risco de perder o bebê. No entanto, Kate apontou que se ela não trabalhasse também perderiam a casa. A Mallard havia prometido a Joe uma promoção por anos e nunca cumpriu a palavra, então Kate achava estúpido ainda acreditar neles. No final do dia de trabalho, Joe desmaia de exaustão, e a inteligência artificial o parabeniza por atingir a cota excepcional de 370. Enquanto recupera o fôlego, Joe nota que na alça do moinho um trabalhador anterior esculpiu a palavra Alex. Ele pergunta ao vizinho sobre isso e descobre que Alex é o único cara que conseguiu sair. No dia seguinte, Joe recebe um presente especial por sua cota excepcional, uma caneta com seu nome. Joe os repreende, pois não tem uso para uma caneta, apenas para notar subitamente que mudaram sua cota diária para 370 como novo padrão. Um Joe furioso mostra suas mãos machucadas e tenta explicar que não pode fazer isso novamente, mas a inteligência artificial diz apenas que os humanos precisam de um pequeno impulso para progredir, então Joe joga a caneta na parede enquanto insulta a empresa. Depois ele começa a trabalhar e percebe que não lhe dão um ponto quando ele completa uma revolução, mas há um pequeno X no relógio. O vizinho explica que o X significa que Joe recebeu uma penalidade, e agora ele precisará de 2 revoluções para marcar um ponto. Se ele receber outro X no futuro, precisará de 4 revoluções, depois 8 e assim por diante. Sem outra escolha, Joe começa a trabalhar extra duro, pois para atingir a cota precisará fazer 740 revoluções. No entanto, eventualmente, ele fica incrivelmente exausto e desiste. Quando o vizinho verifica que Joe tem que fazer 740, o homem começa a gritar com Joe, dizendo que ele vai matar todos. Nesse momento, a inteligência artificial anuncia que o dia de trabalho acabou e que Joe não atingiu sua cota diária. Então Joe aproveita a oportunidade para perguntar sobre a penalidade. No entanto, a inteligência artificial diz que Joe se penalizou por desapontar seus colegas de trabalho e que ele precisa de motivação adequada. De repente, o perfil de Kate aparece na parede enquanto a inteligência artificial ameaça sequestrá-la para trabalhar aqui também. Então Joe implora por perdão e promete atingir sua nova cota no dia seguinte. A inteligência artificial aceita sua palavra e explica que ele perderá a penalidade se for bem-sucedido amanhã. A voz também oferece um sinal de apreciação adicionando um desafio extra. É uma luz vermelha enorme que aparece no teto. Entre os gritos das 12 horas e a luz vermelha, é muito difícil para Joe dormir naquela noite. No dia seguinte, ele usa seu casaco para cobrir a alça do moinho para que suas mãos não doam tanto enquanto trabalha extra duro sob a luz vermelha. É um processo terrível e enlouquecedor que faz Joe começar a sentir que está perdendo a cabeça. Em algum momento, ele começa a ver uma alucinação de si mesmo, que zomba de Joe por ainda acreditar que o trabalho árduo o levará a algum lugar. Quando a alucinação começa a falar sobre Kate e o bebê, Joe encontra a motivação para continuar se movendo e atinge a cota apenas um segundo antes do tempo acabar. A inteligência artificial anuncia que removeu a penalidade e a luz vermelha desaparece. Na manhã seguinte, Joe acorda com a inteligência artificial lhe dando um novo sinal de apreciação. Um vídeo muito curto de Kate no hospital com o bebê. Joe chora por ser pai agora, mas também porque está percebendo que está aqui por tempo demais e está perdendo tantos momentos importantes. Em algum momento depois, Joe pergunta ao seu vizinho detalhes sobre como Alex conseguiu sair, porque ele quer tentar também. No início, o vizinho não quer falar, mas depois ouve Joe dizer que não pôde conhecer seu bebê e se sente mal porque pelo menos teve algum tempo com seus filhos antes de ser arrastado para cá. O vizinho não quer que Joe tenha um filho que o odeie por colocar o trabalho em primeiro lugar, como aconteceu com ele. Então ele diz a Joe para verificar o ponto cego na parede atrás da coluna. Joe corre imediatamente para a parede e olha de perto, o que faz com que ele perceba que uma área circular foi preenchida posteriormente, o que significa que alguém fez um buraco aqui em algum momento. Então ele pega a caneta e começa a usá-la para cavar na parede, percebendo que a empresa é tão mesquinha que nem sequer tapou o buraco adequadamente. Muitos dias passam e Joe está exausto, mas nunca desiste. Ele atinge sua cota diária no moinho durante as horas de trabalho e depois passa seu chamado tempo livre cavando o buraco. Eventualmente, o buraco é grande o suficiente e Joe pula para começar a rastejar para fora. Depois de alguns minutos, ele sai em uma área muito escura e tenta encontrar seu caminho, apenas para ser encontrado subitamente pelo guarda. Joe é nocauteado e quando acorda mais tarde, se encontra de volta na sala com o moinho e o buraco foi preenchido novamente. Nesse momento, a inteligência artificial começa a repreendê-lo e prossegue com a punição. Eles aumentam a cota para 1000, e o vizinho tem a perna quebrada pelo guarda. Joe tenta se desculpar, mas o cara continua reclamando porque não pode trabalhar agora e comenta que eles não têm controle aqui. São apenas algoritmos controlando todo lugar. O vizinho se sente mal porque foi ele quem projetou o sistema enquanto trabalhava e diz que os humanos não podem raciocinar com uma inteligência artificial. No entanto, isso dá a Joe uma ideia. Se o computador seguir as regras, então se ninguém trabalhar, todos terminam o dia sem pontos, e o empate deveria significar que ninguém morre.
O vizinho acha perigoso, mas Joe aponta que eles não têm nada a perder. Ele pula em cima do moinho e faz um discurso sobre o fato de que o trabalho árduo não os levará a lugar nenhum nesta empresa, e também aponta que se não trabalharem, não morrerão. Logo todos os outros funcionários estão cantando junto, e quando o dia de trabalho começa, ninguém trabalha. Joe está feliz porque pensa que venceu. No entanto, quando o dia está prestes a terminar, a inteligência artificial anuncia que qualquer pessoa sem ponto será demitida. Isso aterroriza os outros funcionários e eles imediatamente começam a trabalhar novamente, ignorando os apelos de Joe para não deixá-los vencer. De repente, o vizinho diz a Joe que seu filho tem sorte de ter um pai tão incrível, mas se ele quiser conhecer o bebê, deve fazer o que for preciso para sair. Sem outra opção, Joe começa a empurrar o moinho novamente. Mais tarde, durante a noite, o vizinho sabe que morrerá em breve, então faz uma confissão. Seu nome é Alex, e ele foi o que conseguiu sair. No entanto, assim como Joe, ele foi capturado e enviado de volta. Ele não contou isso a Joe porque queria acreditar que havia esperança para a segunda tentativa. O único arrependimento de Alex é não ter incendiado este lugar. Joe se despede dele, e então chora ao ouvir o guarda levar Alex para a execução. Na manhã seguinte, a inteligência artificial dá a Joe outro presente motivacional. É um vídeo muito curto de Kate e do bebê, que agora já pode andar. Joe fica perturbado pelo fato de que ele esteve aqui por meses e começa a gritar com a empresa, insultando-a com linguagem colorida por ter tirado tudo dele. A inteligência artificial não gosta dessa atitude e decide que Joe deve ser demitido. Então a porta se abre e um grupo de pessoas entra para ficar ao redor da sala, ignorando as perguntas e súplicas de Joe. Em breve, o guarda entra e prepara a injeção, perguntando-se se a morte de Joe libertará sua casa e sua esposa, o que faz um Joe furioso pular nele e começar a espancá-lo. À medida que o sangue respinga em todas as pessoas ao redor, a inteligência artificial anuncia que o guarda falhou e a punição é a demissão. E como Joe está completando essa tarefa agora, ele será promovido para o nível 9. Isso faz com que Joe perceba o que está fazendo e ele imediatamente recua, ignorando os pedidos do guarda para terminar. Perturbado, Joe anuncia que não é um monstro e não deixará a empresa transformá-lo em um, então ele desiste. De repente ele pisca e fica chocado ao se encontrar de volta no escritório usual com uma máquina conectada à sua cabeça, cercado por funcionários na mesma situação. Acontece que tudo isso foi uma simulação avançada de treinamento de carreira da empresa. Um colega que se parece com o guarda explica que Joe se voluntariou para o programa e, embora tenha parecido mais longo, ele realmente esteve lá por apenas 60 minutos, o que significa que o filho de Joe ainda não nasceu. Joe estava preso no nível 8 sem possibilidade de promoção, mas acontece que não foi porque ele não era bom o suficiente, era porque ele não estava sendo desafiado a fazer melhor. No experimento, sua produtividade aumentou e sua liderança foi fora das cartas, então agora ele finalmente está recebendo sua promoção para o nível 9. Após desconectar a máquina, Joe é levado para seu novo escritório, onde é recebido por uma inteligência artificial mais simpática. Joe não consegue parar de ter visões do que passou, o que o deixou contempt, mesmo que tenha sido apenas uma simulação. O escritório é pequeno e simples, quase claustrofóbico. O colega de trabalho mostra a Joe um acordo de confidencialidade porque o projeto é secreto, e Joe assina pelo bem de sua esposa. Curte e segue meu canal, obrigado.